Olá, eu sou Miriam Bevilacqua, sou jornalista, professora, escritora e você está no Biblium, que é o nosso canal de literatura. Aqui a gente faz resenhas, faz análises, né? E hoje nós vamos analisar este livro, O Ateneu, de Raul Pompeia, e como todo livro importante que cai em provas e vestibulares, né? Eu vou resumir, analisar e marcar com você os principais pontos do conteúdo, da história e da forma da narrativa, para que você possa então fazer uma boa prova. Se você não vai fazer prova nenhuma, mas quer saber mais sobre essa obra, também fica comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que quando a gente terminar o vídeo você vai ter um conhecimento, uma visão mais ampla do Ateneu, tá bom? Então vamos lá. Esse meu exemplar é um exemplar antigo, tá? Mas você acha muitas edições diferentes. Claro, se você tiver alguma dúvida, deixe seu comentário, deixe seu like e, se possível, se inscreva no canal para que outras pessoas que necessitam dessa análise também tenham acesso. Eu estou com uma dificuldade de fala hoje, devido a um tratamento, então não estranhem se a minha fala ficar um pouco esquisita. Eu quero começar dizendo que, apesar de ser um livro bem fininho, o Ateneu está longe de ser de fácil leitura. Por quê? Porque a linguagem utilizada pelo Raul Pompeia, ela é uma linguagem bem empolada, né? Cheia dos tricliques, e além disso, ele vai tratar na história de temas que eram temas muito espinhosos para aquela sociedade, né? Que sociedade nós estamos falando? Final do século XIX, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai falar sem falar. É um dizer escondido, né? Principalmente quando ele vai, e isso aparece com frequência na história, em relação à homossexualidade. Então, era comum no século XIX, os colégios serem chamados de Ateneu. E por quê? Porque se você for lá no dicionário, você vai ver que Ateneu era o nome de lugares dedicados ao ensino e à cultura. É um sinônimo ali de colégio, né? E de onde vem essa palavra Ateneu? Essa palavra, ela vem da Grécia Antiga, pois tinha um lugar na Grécia Antiga onde os poetas e os literatos, né, eles iam lá ler as suas obras, né, era tudo oral, né, e esse lugar era um lugar dedicado à deusa Palas Atena, ao nome Atena, conhecida como a deusa da sabedoria, e também era a protetora da cidade de Atenas. Então, Ateneu vem daí, deste lugar onde os literatos iam, né? Então, o título do livro, O Ateneu, é bastante simbólico, porque foi usado de forma genérica, sugerindo que poderia estar se referindo a qualquer colégio interno, como se o que acontecesse no colégio da história, no colégio do livro, também poderia estar acontecendo em outros colégios. Por isso que chama-se apenas o Ateneu, não é o Ateneu Rui Barbosa, o Ateneu XYZ, tá? Além disso, também pode ser uma crítica velada, né? Como se um lugar, né, dedicado ao conhecimento, à sabedoria. A história, ela vem nos mostrar que nem sempre isso era o principal ali dentro do colégio, o conhecimento e a sabedoria. Além do título, o Ateneu, há um subtítulo, acho que não dá para você ver, Crônica de Saudades,
Mas eu só vou comentar sobre esse subtítulo lá no final, para que você possa entender melhor a razão desse subtítulo. Bom, então vamos resumir a história de O Ateneu. Antes também você tem que saber que ela é narrada em primeira pessoa pelo personagem principal. Mas por se tratar de memórias, né, ele é adulto contando o que aconteceu com ele quando ele era criança e jovem no Ateneu, há praticamente dois narradores. O Sérgio, né, ele chamava-se Sérgio, o Sérgio garoto, que está ali no Ateneu vivendo aqueles fatos, e o Sérgio adulto, que aparece, claro, bem menos, né? E que tem um certo distanciamento dos fatos. Por quê? Porque ele está contando fatos que ocorreram no seu passado. Por isso que é um livro de memórias, né? A história, ela começa com o garoto Sérgio, então, o narrador e o personagem principal. Ele está na porta do Ateneu, sendo deixado pelo seu pai, que lhe diz, abre aspas, vais encontrar o mundo, coragem para a luta. O Sérgio tinha na época 11 anos e pela primeira vez ele iria ficar longe de sua família, porque o Ateneu era um colégio interno. E ele diz, né, que no futuro ele se valeu bem desse conselho que o seu pai havia lhe dado, né, que lhe pedia coragem. Então a gente já percebe logo no início que a vida dele no Ateneu, se precisou de coragem, não ia ser assim muito fácil. O Sérgio, naquela época que ele estava entrando no Ateneu, ele tinha uma ideia do Ateneu como um colégio, uma ideia de grandeza. Por quê? Porque era um colégio grande, o maior colégio ali do Rio de Janeiro, na história, e porque lá estudavam os filhos da burguesia rica. Além disso, anos antes, o Sérgio tinha participado, ou tinha ido assistir uma festa do Ateneu, e ele, muito pequeno, ficou deslumbrado como aqueles alunos faziam exercícios tão bonitos, a roupa, o uniforme, né? E ele tinha guardado essa boa imagem dele, do Ateneu, na sua memória. Então, essa é a primeira imagem. E também do diretor, o doutor Aristarco Argolo de Ramos. Bonito nome, né? Então, na hora da matrícula do Sérgio, antes do primeiro dia de aula, antes, né? O Aristarco lhe determinou que ele devia ir a um cabeleireiro e cortar os seus cachinhos. O Sérgio tinha, apesar dos 11 anos, tinha cachinhos, né? E nesse momento ele já sentiu a crítica e a censura do diretor. E para completar, o diretor ainda disse para o pai do Sérgio, abre aspas, os meninos bonitos não provam bem no meu colégio. Gente, essa é uma frase bem estranha e a gente fica sem entender direito o que o Aristarco, o diretor, quis dizer. Porque bem nessa hora que ele acaba de dizer isso, entra na sala a dona Ema, que é sua esposa, a esposa do diretor, e ela ouve sobre os cachinhos e ela pede licença para defender os meninos bonitos. Bem, isso foi na matrícula. No primeiro dia de aula, quando ele chega ali com o pai, o Aristarco vai levá-los para conhecer todo o estabelecimento de ensino, né? E durante toda a visita, o diretor só falava do trabalho insano que era educar. E ele frisa que no Ateneu a imoralidade não existe. Então vejam, o escritor está nos dando dica, ele não explica direito, mas ele vai nos dando dica. Ainda no primeiro dia, o Sérgio é chamado à lousa, mas ele fica tão nervoso que ele desmaia. E quando ele volta a si, ele está muito envergonhado de ter desmaiado. O Sérgio, ele é indicado a dois alunos ali mais velhos, mais experientes, uma espécie de monitores. Um é o Rebelo, com quem o Sérgio se simpatiza,
e o outro é o Sanches, que ele acha assim um garoto meio pegajoso. O Rebelo abre os olhos do Sérgio dizendo que muitos meninos no Ateneu são perversos, são imorais, e diz a Sérgio que ele deve fugir desses meninos. E por fim, ele lhe dá um último conselho, abre aspas, faça-se forte aqui, faça-se homem. Os fracos perdem-se e comece por não admitir protetores, né? Então, esse é o conselho do Rebelo, para ele ser forte e não ter um protetor. À noite, para completar o dia, né, um aluno chamado Barbalho provoca o Sérgio várias vezes e aí uma hora ele não aguenta mais e os dois acabam brigando, rolando ali no chão. Aí depois, em sua cama, ele faz uma retrospectiva daquele primeiro dia. E o garoto, o Sérgio, está muito desapontado com aquele primeiro dia, muito assustado, né? E ele se pergunta para onde iriam os seus ideais naquele mundo de brutalidades. Então, toda a imagem de grandeza que ele tinha já se desfez. Desalentado, acovardado, nos dias seguintes, mesmo contra o conselho do Rebelo, ele desejava que alguém ali no colégio o protegesse. E ele se aproxima então do outro aluno que ele tinha sido indicado, que é um bom aluno, que é o Sanches, que o ajuda com os estudos. Mas o Sanches, ele também começa a ficar muito próximo. Ele senta cada vez mais perto, ele passa o braço no pescoço do Sérgio, né? Até que um dia, em um passeio noturno, ele lhe faz uma pergunta que nós, leitores, não ficamos sabendo exatamente que pergunta é essa. Mas o Sérgio, ele diz para nós, leitores, nas suas memórias, que o Sanches se apresenta como uma espécie rara de pretendente. Então, deixa claro ali essa homoafetividade ali. O que fez o Sérgio dar risada, né, quando ele faz essa pergunta. E o Sanches, claro, não gostou, ficou bastante frio. Com o passar dos dias, a frieza vai embora e o Sanches volta novamente à carga com o Sérgio. Então eles estão sozinhos ali num lugar e ele diz alguma coisa bem pertinho do rosto do Sérgio. E novamente nós, leitores, ficamos sem saber o que foi dito. Gente, tudo isso é proposital, ele não dizia, ele não queria ser explícito. Mas a gente consegue imaginar, porque o Sérgio diz, abre aspas, só a voz, o simples som covarde da voz, rastejante, colante, como se fosse cada sílaba uma lesma, horripilou-me, feito o contato de um suplício imundo. Fingi não ter ouvido. Fecha aspas. E aí o Sérgio dá uma desculpa qualquer para o Sanches, diz que vai ter que buscar um lenço e ele foge. Então, a gente, né, mesmo não sabendo exatamente o que foi dito, a gente sabe que houve ali uma tentativa do Sanches de se aproximar numa relação homossexual. E aí o Sérgio se afasta, né, do Sanches e ele já sabe então que aquele ideal que ele imaginava de trabalho e de fraternidade mesmo, né, que aquilo não ia acontecer. E ele começa então a se penitenciar, né? E ele vai se consolar na religião, começando a frequentar a capela do Ateneu. Nessa época ele também se aproxima um pouco de um aluno chamado Franco, e o Franco era um aluno muito tímido, fraco, né? Que frequentemente ele era o objeto de chacota dos outros colegas. E aí o Franco, um dia, cansado de ser maltratado, ele resolve se vingar jogando cacos de vidro na piscina do colégio,
para que os colegas, na hora que fosse ter aula de natação, eles se machucassem. O Sérgio acompanha o Franco na vingança, mas depois ele se arrepende. E aí, graças ali a uma estratagema, um pouco de destino, a piscina ela é esvaziada, ninguém se fere, mas o Sérgio resolve que também ele tem que se afastar do Franco, porque ele não gostava do Sanches, mas ele também não gostou da vingança do Franco. E ele ainda, então, se penitenciando na religião, ele se aproxima de outro colega. Que colega é esse? É o Barreto. O Barreto, ele havia frequentado um seminário muito rigoroso e se tornara ali um tipo de beato, né? E o narrador diz, né, o Sérgio diz, que o Bento, ele descrevia o inferno como se ele tivesse visto, né? De tanto exagero. O narrador ainda, ele diz, né, abre aspas, iniciara-me Sanches no mal, o Barreto instruiu-me na punição. Então, essa punição, essa religião tão rigorosa, começa a incomodar o Sérgio, que também acha, a partir daí, que a religião é alguma coisa insuportável, e ele também se afasta da religião. Então, é o tempo todo, ele está buscando onde ele se encaixa, né? Nessa época, acontece no colégio um crime. Um jardineiro do Ateneu mata um criado da casa do Aristarco, que era do lado do colégio. E por quê? Porque os dois haviam brigado pela empregada da casa do Aristarco, chamada Ângela. Aí o jardineiro, depois de matar, ele tenta fugir com uma faca na mão, mas um aluno muito forte pula sobre ele e lhe rende. E quem era esse aluno? Era o Bento Alves. Então, nessa mesma época que ele deixa a religião, que acontece esse crime, também tinha sido criado no Ateneu um grêmio literário, chamado Grêmio Literário Amor ao Saber. E o Sérgio passa a participar desse grêmio, principalmente porque aí ele teria acesso à biblioteca. E quem é o bibliotecário? É justamente esse aluno forte que arrebatou o jardineiro, que é o Bento, né? Então, o Sérgio e o Bento se tornam amigos, né? Cada vez mais próximos. Eu vou ler um trecho para que você consiga compreender essa amizade. Abre aspas. Estimei-o femininamente, porque era grande, forte, bravo, porque me podia valer, porque me respeitava, quase tímido. E aí, mais pra frente um pouco, ele fala, abre aspas de novo. Aquela timidez, em vez de alertar, enternecia-me, a mim, que aliás deveria estar prevenido contra escaldos de água fria. Então, gente, é muito claro que eles se tornaram bastante próximos, né? Ele se repreende. Se ele já tinha passado pelo Sanches com isso, por que ele não ficou alerta com o Bento? O Bento, ele chega a dar flores para o Sérgio, né? Nós leitores, nem também com Bento Alves, a gente não consegue ter certeza de que houve ali uma relação mais erótica, porque o Raul Pompeia, como eu disse no início, escreve escondido, né? Porque, lógico, ele tinha muito medo da repercussão que isso poderia ter na sociedade, né? Daquela época, uma sociedade retrógrada. Tem ali um plano de alguns alunos, o Bento Alves defenda o Sérgio de um outro aluno que é o Barbalho. Só que era tudo mentira. E o Bento Alves não sabe, ele vai lá e bate muito no outro aluno para que ele não, enfim, não faça nenhum mal ao Sérgio. Mas depois desse momento, eles se separam, né? A amizade não prospera mais. Por fim,
o Sérgio conhece um outro aluno, o Egbert, né? Que ele diz que é loiro, de olhos azuis, muito bonito, né? E ele diz que ele esperava o Egbert dormir ali para ficar olhando, admirando, né? E que ele adorava, já achava o Egbert perfeito. Ele e o Egbert, então, ele fala que esse é o amigo de verdade, é o primeiro amigo que ele tem. Só que eles também têm um relacionamento muito próximo fisicamente, né? Então eles estão sempre meio sozinhos, eles vão ler afastado, um deitado no joelho do outro. E a gente também não sabe como avança essa relação do Sérgio com esse aluno Egbert. Um dia o Egbert, que é um excelente aluno, ele é convidado para jantar na casa do diretor, do Aristarco, e o Sérgio vai junto. E aí, nesse jantar, o Sérgio fica deslumbrado com a dona Emma, né? E ele só tem olhos para a dona Emma. E quando ele volta para o colégio, ele fala uma coisa engraçada, que ele parecia maior, que parecia que ele tinha se feito homem por dilatação. É bem legal essa comparação que o autor faz, né, com a coisa de virar homem, né? E aí ele olha para o Egbert e acha que o Egbert não é mais do presente, ele é do ontem. E a partir daí a amizade dos dois esfria. Então, esse momento do jantar é um momento que o Sérgio descobre o seu interesse pelo sexo oposto. Até então, ele não tinha interesse pelo sexo oposto. Um fato marcante ali naquele momento também é que aquele aluno fraco, o Franco, né, ele toda vez que tinha um castigo, eles iam para uma espécie de uma prisão, que era um lugar mais úmido que tinha ali no colégio, e ele tinha uma saúde muito frágil, e ele é retirado da prisão depois, mas ele está muito doente e ele vem a falecer. E isso causa um impacto muito grande no Sérgio, porque ele é um dos únicos que vai visitar o Franco, e logo depois da morte ele sente que ninguém ficou muito triste, porque teve uma grande festa, que era a festa de entrega ali dos melhores alunos, dos prêmios do ano, e ia ter também a entrega do busto do diretor do Aristarco. Vieram as férias, o Sérgio não vai para casa porque ele ficou doente e a sua família estava viajando. Então ele é levado para a casa do diretor Aristarco e é a sua mulher, a dona Emma, que vai cuidar dele, o que agrada muito ao Sérgio, né, que já tinha uma paixão platônica por ela. E aí o Sérgio melhora um dia ali da sua convalescença, ele escuta um grito de fogo. E aí ele corre para a janela, o Ateneu está pegando fogo, né? Eles descobrem depois que foi um aluno novo chamado Américo que pôs fogo, né? E o colégio fica então praticamente todo destruído, né? Nesse mesmo dia do fogo, a dona Emma, sem qualquer explicação, ela desaparece. E aí é preciso você fazer uma ligação. Emma é o nome da personagem principal do romance Madame Bovary de Flaubert. Ela chamava-se Emma Bovary. E a Emma, ela traía o seu marido. Então, no Ateneu, a dona Emma desaparecer é uma dica que o escritor está nos dando do que pode ter acontecido. Dessa dona Emma, pode ser que tenha sido ela que tenha posto fogo. Dizem que não, que foi o Américo. Mas ela aproveitou ali, talvez, para abandonar o marido. O narrador termina a história dizendo, abre aspas, aqui suspendo a crônica das saudades. E logo depois ele se pergunta, saudades verdadeiramente? Ele diz que são puras recordações. E que, olha essa frase, o tempo é o funeral para sempre das horas. É quando a gente enterra o passado. Então, gente, aqui está a explicação
do subtítulo que eu mencionei lá no início. É, na verdade, uma ironia do autor, não tem saudade nenhuma, ele, né, demonstra ao longo da história inteira que ele não tem saudade nenhuma do Ateneu, né? E que ele está enterrando aqueles fatos, né? Porque o tempo faz o funeral daqueles fatos. Então, não é uma crônica da saudade, mas é uma crônica de um tempo que não volta mais, pelo menos felizmente não volta mais. Essa é a história. Agora nós vamos aos pontos principais, vamos prestar atenção bem nesses pontos. Primeira coisa, é importante você perceber que a intenção do Raul Pompeia, do autor, é nos mostrar como o internato ele pode ser um microcosmo da sociedade, né? Como todos os tipos humanos, né, que existem na sociedade e também as relações entre esses tipos, né, elas são encontradas no Ateneu. Então tem o forte, tem o fraco, tem o hétero, tem o homo, né? E depois as relações, que é o forte subjugando o mais fraco, é aqueles que precisam de protetores, é os que se deixam subjugar, é aqueles que agridem, é aqueles que não se importam. Tem de tudo no colégio, como tem de tudo na sociedade. O narrador tem um momento que ele diz, abre aspas, não é o internato que faz a sociedade, o internato a reflete. Então isso é muito importante e esse é o valor deste livro, como ele consegue, através do Ateneu, representar a sociedade. Outro dado importante é você perceber como uma educação repressiva ela pode machucar uma personalidade sensível como a de Sérgio e de tantas outras crianças e adolescentes, né? Então, pro Sérgio, a escola o tempo todo, ele fala isso, ela é como um cárcere, como uma prisão. E também mostra que muitas vezes aquele aluno que merece mais a atenção do diretor não é aquele que tem as melhores notas, mas normalmente é aquele da família rica e que faz algum tipo de benefício para o colégio. E ao contrário, pode ser um aluno excelente. Se o pagamento do colégio estiver com alguma mensalidade em atraso, ele não vai ter o reconhecimento do diretor. Então, é aquilo que eu falei no começo, não é um lugar que privilegia o conhecimento apenas, tá? O final do livro ser marcado pelo incêndio é de um grande simbolismo, né? Como se o Ateneu ou a sociedade precisasse ser completamente destruída, pois não haveria como consertá-la, tá? Então, se o colégio é uma representação da sociedade, o fogo era para queimar tudo de ruim que a sociedade tinha. Muitos estudiosos de Raul Pompeia concordam que esta obra, em muitos aspectos, ela é autobiográfica, já que o escritor ele também estudou interno no Colégio Abílio, no Rio de Janeiro. O romance ele foi lançado em 1888, finalzinho então do século XIX, ele foi lançado em capítulos de jornal e ele está inserido no movimento do realismo naturalismo, né? Ele é famoso também porque tem, lógico, um aprofundamento psicológico e foi considerado revolucionário na época por tratar de assuntos tão delicados, principalmente em uma sociedade conservadora quanto aquela do final do século XIX. O Raul Pompeia, ele é uma figura marcante na história da literatura, porque ele tem uma trajetória um pouco diferente, né? Ele se formou em Direito, mas ele optou por trabalhar como jornalista, ele foi romancista, poeta, cronista, ele luta pela abolição, né?
e pela proclamação da República contra a monarquia. O escritor, aos seus biógrafos, desconfiam que ele sofria de uma depressão, né, de algum tipo de depressão. E num determinado momento, por causa dessas coisas que ele defendia, ele se meteu em muitas polêmicas políticas, foi inclusive despedido do cargo que ele tinha. Então, ele se suicida em 25 de dezembro de 1895, com apenas 32 anos. E o Ateneu, então, é a sua grande obra. É isso, eu espero que você tenha compreendido. Se você ficou com alguma dúvida, me escreva, coloque aqui embaixo nos comentários. Se você quiser ler a resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br e também no meu site. Toda terça-feira eu publico crônicas, né? Como a história do nosso dia a dia, ela é feita por crônicas. Até o próximo post.